Hare Krishna, boa tarde. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou cantar um pouquinho, aguardando o pessoal chegar, para a gente lembrar qual o objetivo de todo esse conhecimento. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, boa tarde. Então eu vou começar. O meu nome é Radha Shakti Devidasi, eu sou discípula de Chandramukha Swami, do Brasil, e agradeço o convite da Gitamrita e do Shri Nirshinha para poder estar hoje aqui falando um pouquinho com vocês sobre a Bhagavad Gita. Então, tá tendo uma obra aqui em casa, tá tendo obra por todos os lados, então ignorem alguns sons que possam vir a surgir. E hoje nós vamos ler o capítulo 3, verso 31 da Bhagavad Gita. Então repitam comigo, por favor, de casa. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, lendo Śrīmad Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 3, verso 31. Se puderem me dizer se o som e a imagem tá ok, eu super agradeço, assim. Eu acredito que esteja, né? Senão alguém já teria falado alguma coisa. Yeme matam idam nityam anutistanti manava Shraddhavanto nashuyanto muchante te pikarmabhi. E aquele que, meus, matam preceitos, e dão estes, nityam como função eterna, anutistanti cumprem regularmente, manava, seres humanos, Shraddhavanta, com fé e devoção, anashuyanta, sem inveja, muchante, libertam-se, todos eles, api, mesmo, karmabhi, do cativeiro da lei das ações fruitivas. Então, tradução e significado por sua divina graça, C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aqueles que cumprem os seus deveres de acordo com os meus preceitos e que, sem inveja, seguem fielmente este ensinamento, livram-se do cativeiro das ações fruitivas. Significado. O preceito da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é a essência de toda a sabedoria védica e, portanto, é eternamente verdadeiro em todas as circunstâncias. Assim como os Vedas são eternos, a verdade da consciência de Krishna também é eterna. Deve-se ter firme fé neste preceito sem invejar o Senhor.
Há muitos filósofos que escrevem comentários sobre o Bhagavad Gita, mas não têm fé em Krishna. Eles nunca se libertarão do cativeiro da ação fruitiva, mas um homem comum que tem firme fé nos eternos preceitos do Senhor, embora incapaz de executar estas ordens, liberta-se do cativeiro da lei do karma. Ao ingressar na consciência de Krishna, talvez ele não cumpra na íntegra os preceitos do Senhor, mas porque não se deixa abater por esta limitação e trabalha sinceramente sem se preocupar com derrota e fracasso, na certa será promovido à fase de consciência de Krishna pura. Srila Prabhupada Ki Jai. Eu vou reler o verso. Aqueles que cumprem seus deveres de acordo com meus preceitos e que sem inveja seguem fielmente este ensinamento, livram-se do cativeiro das ações fruitivas. Om Gyanatingrandasya Gyanagena Shalakaya Chakshuram Militan Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chandramukha Swami Tinamne Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamne Vanchakalpatarambhyascha Kripa Sindhubhyeva Cha Patitaram Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Então, estamos no verso 31 do capítulo 3, Karma Yoga, e até aqui vocês viram toda uma ciência que Krishna apresentou para Arjuna sobre o Dharma da ação, como devemos agir nesse mundo, como transformar karma em Karma Yoga, né, em estado de conexão, yukta, com o Supremo. Então, eu achei esse verso especialmente interessante para que se reveja quais são os preceitos que Krishna apresentou para Arjuna ao longo do capítulo. Então, na tradução do Bhagavad Gita como ele é, está assim: aqueles que cumprem com seus deveres de acordo com os meus preceitos. Na tradução literal de Hridayananda Maharaj, então eu vou fazer um diálogo entre o Bhagavad Gita de Prabhupada e esse Bhagavad Gita ao longo da fala de hoje. E nessa aqui tá assim, que é bem interessante também. Aquelas pessoas que sempre acatam essa minha conclusão, confiantes e sem inveja, de certo libertam-se do karma. Então, acatam essa minha conclusão ou seguem os meus preceitos, como diz no Bhagavad Gita de Prabhupada. Então, assim, quais são os preceitos que Krishna está falando aqui? O que Krishna apresentou para Arjuna que se deve seguir, que o resultado vai ser superar a lei do karma? Eu queria começar que a gente estabelecesse uma ideia do que é Dharma, Dharma como lei. Então eu vou trazer uma passagem do Vida, Objetivos e Deveres, curtinho aqui, que diz assim: a palavra Dharma, obviamente, tem vários significados que estão relacionados em sânscrito. Dharma é talvez a palavra mais importante para o termo lei. Existe uma tradução famosa do Mahabharata feita por um erudito da Universidade de Chicago, que já faleceu, em que ele traduz Dharma como lei. E seria lei com L maiúsculo, uma vez que podemos falar de uma lei injusta, mas não podemos falar de Dharma injusto, pois em sânscrito a palavra injusto é adharma, já que Dharma também significa justiça. Então, e aí depois diz assim: e outro aspecto da palavra original Dharma é que ela se refere também a uma qualidade essencial. Então, assim, Dharma significa qualidade essencial porque a qualidade essencial de algo segura a sua identidade. Podemos dizer, por exemplo, que o Dharma da água é transparência e liquidez. Então, uma coisa que não é líquida definitivamente não é água. Uma coisa que não é transparente pode ser água, mas não água pura. Então, partindo desse ponto, que Dharma teria esse conceito, tem vários, né? Mas trazendo esse conceito, Krishna está estabelecendo para Arjuna nesse capítulo o Dharma da ação, como ele deve agir. Então, quais os preceitos e conclusões? Eu vou fazer um arremate do capítulo inteiro de que Krishna apresentou para Arjuna. Ele está dizendo que a pessoa deve seguir isso sem inveja e Shradavanta, com devoção e fidelidade, né? Que aí o resultado disso vai ser a libertação do cativeiro, palavra muito forte, né? Cativeiro das ações fruitivas, dessa lei do karma, como a gente conhece ela. Então, toda essa conversa do capítulo 3, ela começa com uma pergunta de Arjuna no verso 1.
Então, basicamente, depois que a Arjuna escuta as instruções de Krishna no capítulo 2, né, acerca da diferença da alma para o corpo, né, como Krishna apresenta dentro do Sankhya Yoga, Arjuna escuta e pergunta para ele assim, essa aqui é a tradução literal, não é como está no Bhagavad Gita como ele é, mas é a mesma coisa, só que literalmente. Ele pergunta, se razão melhor que ação, por que me ocupar em ação tão terrível? Está se referindo à guerra de Kurukshetra, né, que ele teria que matar várias pessoas, etc. Então, assim, Arjuna entrou em um pequeno conflito aqui de entender se ele deve... Ele está colocando como antagônico ação e razão. E está querendo que Krishna explique para ele. Ele fala no verso 2 que ele ficou um pouco confuso com essa instrução de Krishna. E no significado do verso 2, desse capítulo 3, Prabhupada coloca assim, na última frase do significado do verso 2. Embora Krishna não tivesse a intenção de confundir Arjuna, com algum malabarismo verbal, Arjuna não podia seguir o processo da consciência de Krishna, nem através da inércia, nem através do serviço ativo. Em outras palavras, com suas perguntas, Arjuna está preparando o caminho da consciência de Krishna para todos os estudantes que querem compreender seriamente o mistério da Gita. Então, essas instruções que Krishna dá para Arjuna agora, que a gente vai ver, são 13 itens, ela prepara realmente o caminho para que a gente possa praticar Bhakti, a compreensão base para que a gente possa praticar Bhakti. Mais para frente, né? Então, Krishna começa a responder no verso 3 para Arjuna. E ele começa dizendo que tem duas classes de homens que tentam compreender o eu. A primeira delas vai pelo caminho da especulação filosófica empírica. E a segunda vai através do caminho do serviço devocional. Então agora ele começa a colocar as diferenças entre esses dois tipos de homens que seguem esses dois diferentes caminhos. Aí Krishna vai colocar, no item 2, aí Krishna vai colocar para Arjuna assim, parar com a ação não supera a lei da ação e reação. Então ele vai colocar para Arjuna assim que, bom, existe uma lei que obriga as entidades vivas a agirem. E devido ao fato da própria natureza da alma espiritual ser ativa, ser ação, sempre executar ações, se você simplesmente se ausentar de agir, não significa que você conseguiu transcender ou superar a lei da ação e da reação. Então ele está explicando para Arjuna que esse não é o mecanismo, a forma correta, sendo que essas leis provêm dele mesmo, né? Então, assim a gente entende que, bom, renunciar à ação não é um meio de eu superar a lei da ação. Então é uma tentativa de burlar a lei, assim, é como furar a fila, né? E aí ele vai colocar para Arjuna assim, não se alcança a perfeição somente pela renúncia. Aí ele já passa para outro ponto. Então, dentro dessa lei tem regras. E essas regras, o centro delas é que existem os modos da natureza material. E esses modos forçam todos a agir. Então essa é a própria natureza da alma espiritual de ação, porém, dentro desse estado condicionado, os 3 modos da natureza fazem com que todos tenham que agir impreterivelmente. Então, mesmo que você contenha os sentidos para que eles não ajam, não entrem em contato ou não interajam com os objetos da matéria, ainda assim a mente e a inteligência, que ainda estão condicionadas a essa matéria, elas vão continuar com o motor delas ligado, porque não foi dada uma outra direção para elas, simplesmente foi bloqueado o funcionamento do corpo e a mente e a inteligência vão continuar ativas nesse sentido de interagir com os modos da natureza. Aí ele vai colocar como 4º item para Arjuna, bloquear os sentidos, mas desejar na mente é falso e enganoso. Então assim, se você parar de agir com a intenção de atingir um estado de avanço superior, mas a sua mente continuar desejando tudo aquilo que você não está fazendo com o corpo, você vai estar enganando a si mesmo e vai estar enganando aos outros. Então isso são princípios assim que parecem muito básicos, porém eles têm muitos níveis sutis que a gente pode ir refinando eles sempre em Bhakti. Então assim, se eu não coloco o meu corpo em ação a favor do que Krishna vai apresentar para Arjuna como que é adequada a ação de uma entidade viva que compreende que é alma nesse mundo, então eu retiro a minha postura de ação e a minha mente continua desejando fazer tudo aquilo que o meu corpo não está fazendo. E qual é o efeito disso? Qual é a vantagem disso?
Então, de certa forma, isso é aquela repressão que Krishna está falando, que nós não ganhamos nada com isso, né? Porque os desejos continuam alojados na mente. Então, o processo correto seria, né? Aí como que se resolve isso, né? Então, Krishna vai explicar para Arjuna como o quinto item desses preceitos é que se deve fazer o processo inverso. Então, você usa os sentidos da forma correta e naturalmente refreia a mente. Ou seja, os sentidos vão estar condicionados a agir para a satisfação própria. Então, se você simplesmente... É que nem o meu mestre espiritual sempre dá um exemplo, assim, do carro na garagem, né? Então, se você tem um carro, você dizer que sabe dirigir ele significa que você consegue lidar com ele mesmo nas situações mais difíceis. Então, você tem controle sobre aquele carro. Mas se você simplesmente deixa o carro estacionado na garagem e faz com que ele não... simplesmente fique trancado, parado, desligado, vai dizer, eu tenho controle sobre aquele carro. Não é realidade, você simplesmente está deixando o carro parado, não significa que você saiba dirigi-lo. Então, o que Krishna está ensinando para Arjuna aqui é que nós devemos saber agir no mundo, ao invés de simplesmente não agir e manter todos os desejos impregnados, né? A ira, a cobiça, a luxúria, impregnados na mente e na inteligência, como ele vai falar mais para frente também. Então, qual é a forma correta? Usar os sentidos de forma consciente, usar o corpo, usar a ação de forma consciente e, como consequência, naturalmente, a mente vai se purificar dos seus desejos. Porque a gente vai estar colocando ela numa plataforma de purificação, de interação com esses modos. Então, essa plataforma da alma, essa alma espiritual que Krishna estava explicando para Arjuna no capítulo 2 da Gita, ela está num nível muito mais sutil do que esses modos da natureza grosseiros e do que o nosso corpo. Então, tem aquela analogia do espaço. Então, você coloca um manto vermelho dentro do espaço, não significa que o espaço ficou vermelho. O espaço continua sendo espaço. Ele é intocado por aquilo ali, ele é simplesmente espaço. Você coloca o manto, tira o manto e o espaço continua o mesmo, mas por um determinado momento, aquele modo, ele encobre, ele dá a sensação de que aquilo faz parte da alma, só que não é a realidade é que nós, como almas espirituais, não interagimos diretamente com esses modos. E quando nós temos a capacidade de ir sutilizando o contato com os modos, chegando a Sattva e depois a Shuddha Sattva, essa bondade pura e transcendental, a gente vai conseguindo permitir que a alma comece a se expressar melhor. Então a gente começa a acessar uma plataforma mais pura de libertação dessa lei mais grosseira do karma. Aí depois, Krishna vai dizer para Arjuna assim, então ele já explicou como que nós devemos agir, sim, agora como devemos agir? Então, toda a forma que Krishna vai apresentando para Arjuna é muito metódica, é muito bem pensado. Desde o capítulo 2, explicar a alma, passar para o 3, a questão da yoga da ação. Então, ele chega no sexto item e ele vai falar como se deve agir. Então, deve-se agir para sacrifício a Vishnu. Esse é o segredo da lei do karma, ele vai explicar. Então, o sacrifício é a grande saída de como a gente transcender a lei da ação e da reação. Mas sacrifício a quem? A Vishnu, a fonte de todas as coisas. Então, nesse Bhagavad Gita literal aqui, tem uma passagem muito interessante sobre sacrifício, que tem tudo a ver com Karma Yoga, assim, que eu vou ler aqui agora. Krishna ensina que somos criados para oferecer sacrifício, pois o Criador estabeleceu em nossa profunda natureza, como criaturas. Praticamente todo indivíduo oferece algo de valor simbólico ou tangível a um superior a fim de agradar, aplacar, abrigar ou receber um favor. E sempre que o fazemos, ocupamos-nos no sentido mais básico em Jagya, sacrifício. Isso é algo tão inerente à nossa natureza que mesmo aqueles que rejeitam textos sagrados e evitam ritos celestiais realizam Jagya. Desse modo, as pessoas pagam impostos e propinas aos poderosos políticos superiores. Ritualmente honramos superiores nas forças armadas, no trabalho, no governo, no campo desportivo, na universidade, etc. As pessoas sacrificam tempo, energia, dinheiro e até mesmo as suas vidas pelo que elas veem como uma causa superior, ou como uma forma racional de negociar e enfrentar poderes superiores. Assim, Jagya, oferenda, é um impulso universal, uma necessidade e uma inspiração das pessoas em toda parte. Então, é muito interessante a gente ver assim que tem certas coisas que são estabelecidas na gente como natureza inerente,
que vão nos favorecer e nos ajudar a nos aproximar de Krishna. Então a gente tem que estar consciente delas. Uma delas é essa, tá inerente em nossa natureza que nós oferecemos sacrifício, seja ao que for, ao que achamos superior. A questão é, quem é o real superior que nós devemos oferecer sacrifício? Então quem é essa pessoa que naturalmente nós devemos prestar sacrifício, prestar oferenda, que faz parte da nossa natureza e que nos traz para a nossa posição constitucional de sanidade original? Então essa pessoa é Vishnu, é Krishna, e no próprio diálogo de Krishna com Arjuna, quando Krishna vai estar explicando para ele isso, ele vai dar o exemplo do alimento, que é um exemplo muito clássico, e é realmente assim, a gente vê que quem começa a se aproximar do movimento, um dos primeiros itens que começa a oferecer para Krishna é o alimento, porque graças a oferecer o alimento a gente vai espiritualizando a nossa inteligência para ver como que a gente pode oferecer todas as outras coisas da nossa vida, e não só coisas, mas como a gente pode oferecer a nossa mente, como a gente pode oferecer a nossa cognição, como a gente pode oferecer a nossa capacidade de compreensão, as nossas emoções, os nossos entendimentos. Então, essa é uma das primeiras etapas para a gente ir purificando a inteligência. Então, Krishna cita para Arjuna esse do alimento. E aí Krishna vai falar para Arjuna assim, olha Arjuna, as pessoas que oferecem alimento em sacrifício se purificam, e as pessoas que não oferecem alimento em sacrifício comem apenas pecado. Então parece uma palavra um pouco forte, assim, pecado, e nos meios espiritualistas atuais eu vejo que as pessoas evitam usar essa palavra, porque se tem muito impregnado na nossa história coletiva inconsciente a perspectiva de pecado católica greco-romana. Só que assim, é muito importante que a gente tenha um conceito do que é isso, já que de fato isso existe. Na nossa ciência védica esse conceito existe, só que ele é muito aprofundado. Então assim, a alma espiritual, Satchitananda, com todas essas qualidades que ela tem uma capacidade de liberdade, de conhecimento e de felicidade imensos. E aqui nessa plataforma material, a gente está restringindo essa capacidade. Então, quando nós tomamos atitudes que vão em confronto com essa nossa natureza original e nos deixam mais presos a uma natureza que não é a nossa, ou seja, atitudes que nos atam, mas que não fazem com que a gente ande por um caminho de se libertar do que não somos, isso é considerado pecado na literatura védica, né? Esse é o tipo de pecado que Krishna está apresentando na Bhagavad Gita. Então esse conceito de tudo que impede a liberdade da alma em ser o que ela é, né? Em relação com Krishna. Então essa palavra ela pode ser utilizada sendo bem apresentada, né? Sendo conceituada e não meramente como algo superficial. Ela tem uma utilidade aí para nossa compreensão espiritual. Então depois que Krishna está falando para Arjuna nessa questão do sacrifício, ele vai colocar um 7º item. Quem não mantém o ciclo de sacrifícios ativos, vive inutilmente. Então eu estou resumindo todo esse conteúdo, todos os preceitos que Krishna apresentou para Arjuna ao longo desse capítulo de Karma Yoga, e Krishna vai dizer para ele assim, olha, existe um ciclo da prosperidade. Você faz o sacrifício em oferenda a Vishnu, os devas ficam satisfeitos, eu fico satisfeito, os devas ficam satisfeitos e as recompensas naturais vêm. Então eu tenho um ciclo da prosperidade tanto para os devas quanto para as entidades vivas condicionadas. E isso me agrada muito. Então tem um ciclo que acontece e tem pessoas que fomentam esse ciclo saudável e tem pessoas que não fazem isso. E aqui Krishna está colocando que quem não mantém esse ciclo ativo está vivendo inutilmente. Por quê? Então é bem simples assim esses conceitos quando a gente traz à luz das analogias que Prabhupada nos dá, como por exemplo aquela questão da onde a gente deve colocar a comida, o alimento. Tem o de regar a raiz para que as plantas sejam saudáveis, mas tem um conceito que é da comida, onde eu devo colocar a comida para que eu me alimente adequadamente. Então digamos que eu tenho um prato de comida e eu pego essa comida desse prato e começo a esfregar no meu braço aqui, esfrego arroz no braço. E fico esperando que meu braço fique nutrido e bem alimentado e bem forte. Então, o que vai acontecer? Nada, né? Eu realmente vou continuar com fome, não vou estar nutrido, não vou me sentir bem, não vou me sentir saciado. Porém, já está pré-estabelecido, várias coisas já estão pré-estabelecidas quando a gente nasceu, quando a gente vem para esse mundo, que o local correto de se colocar a comida é a boca. Não importa o quão eu quero dizer que eu sou livre, independente, ou que eu tenho livre-arbítrio, ou que eu faço o que eu quero, tem muitas leis que nós temos que seguir na natureza material. Então uma delas é essa,
Se eu colocar a comida na boca, ela vai vir para o esôfago, ela vai vir para o intestino e ela vai vir para o estômago. E, consequentemente, o estômago, como a sua função primordial, ele vai nutrir todo o meu corpo. E assim eu vou ter força, porque eu coloquei o alimento no local correto. Da mesma forma, Krishna está aqui dizendo para Arjuna que as pessoas que não executam sacrifício, que quebram o ciclo da prosperidade, elas vivem inutilmente justamente porque elas estão colocando a energia vital e a ação delas em satisfazer os próprios sentidos. Quem quer satisfazer os próprios sentidos é esse exemplo de pegar a comida, colocar em qualquer parte do corpo e esperar que você seja alimentado por isso. O que acontece? Nada. Você não obtém aquilo que você estava procurando, você simplesmente se ilude achando que você poderia obter daquela forma, mas na realidade não. Na realidade a gente sempre vai precisar colocar a comida no local correto. Então eu acho esse ponto bem interessante, assim, porque a gente vê através de uma razão espiritual que o prazer dos próprios sentidos, que nós somos invocados a agir nessa plataforma constantemente por tudo que a gente vê na rua e por toda a configuração da era de Kali, é uma coisa insana, é uma coisa que não tem sentido, porque existe uma plataforma de prazer real que a entidade viva pode obter, mas que não é desse jeito. E no 8º item que Krishna vai explicar para Arjuna, ele vai falar que, bom, você não deve bloquear os sentidos, você deve agir. Né? Você deve agir como sacrifício a Vishnu. Ele fala o que acontece com quem não fomenta esse sacrifício, que não fomenta esse ciclo de sacrifícios de prosperidade. Mas existe um tipo de qualidade nessa ação. Aí ele começa a entrar com o item da qualidade. Qual é a qualidade? O desapego. Então ele vai colocar: deve-se executar a ação em desapego. Qual é o resultado dessa ação em desapego? Transcendência. Porque com desapego você vai estar de fato executando a forma de renúncia correta. Que ele vai dizer para ele assim: bom, você não precisa renunciar à ação, o que você realmente precisa renunciar é ao resultado dessa ação. Porque o que é a lógica do gozo dos sentidos? Eu executo algo justamente pensando em como que eu vou me beneficiar do resultado daquilo que eu fiz. Basicamente é isso. Então eu faço algo pensando no benefício para mim. Só que, se eu renuncio à ação, eu não estou renunciando ao desejo do gozo dos sentidos, e de trazer benefícios para mim. Mas se eu executo a ação para Vishnu e renuncio, ainda assim, além de executar para Vishnu, eu renuncio ao resultado dessa ação, pronto, essa é a chave da questão. Então agora eu entrei num ponto de vida espiritual, de ação espiritual, de atitude de ação em yoga. Para o quê? Para estar em estado de yukta, conectado com o Supremo, e a minha ação estar conectada com o Supremo. Quando a gente renuncia ao fruto, o que a gente está dizendo? Eu não tenho interesse em trazer esse prazer para mim, mas eu reconheço que qualquer benefício que eu receba com essa ação vem do Supremo, e por isso eu entrego ela de volta para você e que você me dê o que você desejar para minha manutenção. Eu já fico satisfeito simplesmente por estar cumprindo o meu dever como alma. Então tem toda uma lógica de raciocínio muito assim refinada que Krishna traz para Arjuna nessa explicação toda. Então no 9º item, Krishna vai dizer para Arjuna que aí ele vai colocar uma observação bem interessante, que a atitude de pessoas eminentes inspiram homens comuns. Então assim, ele está dizendo para Arjuna, né? Arjuna, você é filho de Kunti, você é irmão de Yudhishthira, né? Você é filho de Pandu, então você é o grande arqueiro que possui o arco Gandiva dado pelo próprio Senhor Shiva. Então Arjuna é uma pessoa eminente e ele está colocando para ele que as ações que ele executar dentro dessa consciência que ele está estabelecendo, dentro desses preceitos que ele está estabelecendo, podem beneficiar todas as pessoas. E isso vai fechar muito bem com a próxima fala de Krishna, que depois ele vai dizer como que um sábio age dentro dessa consciência. Então, também, além de ele estar dizendo isso para Arjuna, serve para a gente entender que o exemplo é uma coisa fortíssima. Então, as pessoas seguem inspiração. Pessoas que têm postos elevados, que foram dados para elas, postos de responsabilidade, como elas agem e como elas executam a ação delas, é inspiração para todos os outros, porque elas estão em posição de destaque, estão sendo vistas por muitas pessoas. Então, a nível de ensinamento pessoal, como que a gente pode levar isso? Toda vez que nós formos colocados em situações de destaque ou que a vida nos leve para situações de destaque, é importante
a forma correta da gente entender isso para que o falso ego não nos tome a consciência e faça com que a gente tenha que passar por situações de dificuldades recorrentes, é que a gente entenda que qualquer opulência, qualquer destaque dado para a entidade viva é simplesmente uma misericórdia do Supremo, e graças a essa misericórdia eu posso executar um serviço dentro dessa plataforma para as outras entidades vivas. Então eu vou estar servindo a Deus com inspiração para os outros. Então essa é uma forma que a gente consegue aceitar, que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar posições de destaque, né? E isso faz com que elas não consigam avançar, porque elas têm medo de se vincular com o falso ego, já estando vinculado dentro dessa compreensão de medo. Mas se a gente entende dessa forma, como uma oportunidade especial de servir, e que nenhuma opulência nos pertence, então a gente consegue se desvincular um pouco desse falso ego tão arraigado que pode nos tomar a consciência e a pureza na nossa atitude. Então essa é uma observação que Krishna faz para Arjuna, e aí vamos para o 10º item, que Krishna vai falar desses preceitos em relação à ação. Aí Krishna vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim, eu mesmo não preciso cumprir dever nenhum, eu não tenho obrigação nenhuma, mas mesmo assim eu executo todos os meus deveres como exemplo pessoal. Eu acho essa fala de Krishna muito, muito interessante, assim, porque Krishna, ele é a fonte de todos os universos, a gente não consegue nem medir com a nossa mente o quão Krishna é ilimitado, porque dentro dessa configuração do mundo material que a gente está, tudo que não tem fim pra gente é inconcebível, porque aqui a gente está numa plataforma que tudo tem fim, tudo é permeado pelo tempo. Então, assim, Krishna é o ilimitado, Krishna é o eterno, Krishna é ilimitado em conhecimento, ilimitado em sabedoria, ilimitado em opulência, ilimitado em beleza, ilimitado em riqueza, ilimitado em renúncia. Ele é ilimitado em tudo e ele continua se expandindo eternamente. Então, como que isso entra dentro da nossa cabeça, né? Só Krishna conhece a si mesmo e a gente só pode conhecer ele através da própria misericórdia dele. Então, quando Krishna nos dá misericórdia, Deus se revela pra gente, né? E a gente pode ter um vislumbre da sua magnificência, porque ele se faz conhecível para a entidade viva através do serviço devocional. Essa é toda a magia do processo, né? Então, essa personalidade tão exaltada, tão inconcebível para nossa cabeça, ele não precisa fazer absolutamente nada, não precisa cumprir dever nenhum, e ainda assim ele cumpre com todos os seus deveres meramente por dar exemplo pessoal. Aí depois Krishna vai dizer para Arjuna assim, se eu não cumprisse com os meus deveres, eu colocaria todas as entidades vivas em perigo e tornaria esse mundo impossível de se viver, né? Então tem uma consequência, assim, o fato de não seguir essas leis dentro desse universo material. E acho legal que Krishna coloca isso para Arjuna como exemplo pessoal, ou seja, até eu que sou Deus faço, por que você não vai fazer, né? Basicamente isso. Aí no 11º item, Krishna coloca para Arjuna assim, o insensato, aquele que é um tolo, insensato, ele age apegado à ação e aos frutos. Ou seja, ele não só está esperando que o resultado daquela ação dele gere em benefício de gozo dos sentidos, como ele também está apegado à ação dele, está super identificado em que sentido? Em ser a causa daquela ação e, consequente, a causa do resultado daquela ação. A gente esmiuçando esses conceitos, a gente consegue entender muito bem o que Srila Prabhupada está falando para a gente, da gente querer brincar de Deus, ou da gente ter, de fato, inveja de Deus. E fica tudo muito claro quando a gente vê dessa forma, porque você apegado à ação e ao resultado da ação, o que acontece? Eu estou querendo ser a causa das coisas, não somente a causa, como desfrutador do resultado dessa ação. Eu faço um sacrifício para mim mesmo, basicamente, em vez de fazer um sacrifício para Vishnu. Então faz muito sentido assim que a gente brinque de Deus dentro dessa plataforma do gozo dos sentidos, né? Por não compreendermos, justamente por não termos o conhecimento. E essa pessoa, ela age dessa forma porque ela está identificada com os modos e com o corpo. Então, aí é uma grande chave de toda essa questão. E é por isso que Krishna está falando para Arjuna sobre a ação, logo depois de ter falado para Arjuna sobre a natureza da alma no capítulo 2. Porque a questão é como agir neste mundo material sendo espiritual. Nós somos espirituais, porém estamos num estado material impermanente. E como que eu devo agir para retomar minha plataforma espiritual? Então a grande chave da questão, por mais simplório que pareça, é que de fato, por não sermos corpos e não sermos os modos nos quais pensamos que somos
pensamos que somos emoções, pensamos que somos pensamentos, pensamos que somos a nossa mente, pensamos que somos a nossa capacidade cognitiva, tudo isso a gente pensa que é. E é o problema da gente estar apegado à ação e aos frutos é justamente essa identificação com tudo isso, a gente não saber quem é. Então, quando a gente passa a saber quem é e a gente nutre isso dia após dia, nutrindo, eu sou uma alma espiritual e eu vou agir de acordo com os preceitos que Krishna está passando, então aí a gente começa a se desvincular da forma correta de todas essas amarras das leis materiais que a gente está inserido. Aí Krishna vai colocar para Arjuna assim, como que o sábio age? Bom, o tolo, o insensato, ele age assim, ele age apegado à ação e ao fruto da ação. Mas o sábio, Arjuna, ele age desapegado e o foco dele está no bem-estar do mundo. Ele coloca esses dois itens. Então, desapego e o benefício qual ele almeja com o resultado da ação dele não é para ele, é para todos. Então, isso é um sábio. Então, ali ele já está mexendo muito com a questão de Arjuna lutar na batalha de Kurukshetra, né? Então, você não vai estar... A questão não é o seu benefício ou a sua miséria. A questão é o quanto isso pode ajudar a todos, ao coletivo, né? Então, tem todo um aspecto social muito incrível na ciência que Krishna traz. Ela é tão introspectiva e ela é tão social também ao mesmo tempo. Aí no 12º item, Krishna vai dizer para Arjuna assim, ele vai dizer 2 vezes, no verso 26 e 29. Mas, Arjuna, mesmo que você haja e seja um sábio, você não deve agitar aqueles que são insensatos e tolos. Você não deve incentivá-los para que eles parem de agir simplesmente. Essa não é a função. Se você compreende toda essa ciência da ação, a forma correta de você inspirar os outros não é que eles simplesmente interrompam as ações materialistas deles. Isso não é possível, porque os desejos continuam na mente. Lembra? Ele falou isso, né? Mas a forma correta é você inserir ação com essa consciência do sacrifício a Vishnu, né? Com essa consciência de Krishna, nas atitudes deles, porque daí naturalmente esses desejos impregnados após saborear um gosto superior, um jargão que Srila Prabhupada sempre trouxe, né, e que faz muito sentido com toda a explicação filosófica que Krishna traz para Arjuna, naturalmente esses desejos arraigados na mente e no coração e na inteligência vão começar a se dissipar. Então esse é o processo também de como inspirar os outros. Tem muitas chaves assim nesse capítulo 3 de Karma Yoga que eu acho muito interessante, muito rica. E como último item que Krishna vai trazer para Arjuna, assim, arremata assim, todos os conceitos que ele está trazendo, é que na realidade mesmo, se fôssemos enxergar o que de fato acontece, é que só os modos estão interagindo com os modos, e não exatamente a entidade viva, porque o eu não age nessa plataforma material. Então a entidade viva ela fica literalmente assim, observando as ações que os corpos que a encobrem estão executando. Então, esses modos interagindo um com o outro geram toda essa reação kármica e a identificação com eles gera toda essa identificação kármica. Então, quando a gente consegue refinar e purificar essa lei dos modos da natureza, entregando em sacrifício a Vishnu, em consciência de Krishna, oferecendo tudo a Krishna, a gente consegue purificar esse processo material. Por quê? Porque Krishna vai estar tocando nesses modos de forma indireta, né? Ele vai estar purificando esse processo no qual a gente está enredado. Então, através da gente trazer ele para a nossa vida, a gente purifica o nosso enredamento material através da nossa ação em consciência de Krishna. É uma ciência, é fantástico como isso se apresenta aqui, como Krishna apresenta isso para Arjuna. É muito lógico, de certa forma, é de uma simplicidade imensa também. E esses são os preceitos que Krishna está apresentando para Arjuna nesse capítulo e pedindo para que ele siga eles, né, sem inveja. Então, agora vamos fazer uma lista, assim, bem didática, de quais são os preceitos da ação que Krishna está ensinando para Arjuna nesse capítulo. Agir de forma desapegada, não identificado com os modos por se saber quem se é, fazer a ação como sacrifício a Vishnu, executar renúncia verdadeira, que não é a ação e sim aos frutos da ação, ao resultado, agir sem inveja, como Krishna coloca nesse verso que a gente leu hoje, porque eu acho interessante ele salientar isso, porque na plataforma da inveja a gente não tem capacidade de avançar, nós trancamos, né? Nós não conseguimos,
porque a inveja ela vai ter muitas facetas. A gente, além de ter inveja da posição e da opulência de Krishna, mesmo que não seja totalmente consciente, mas lá no nosso inconsciente, a gente acaba também tendo inveja da opulência de Krishna manifesta nas outras entidades vivas. Então as pessoas manifestam opulências, né, de Krishna, quando Krishna concede a elas. E aí pode ser que a gente sinta inveja de Krishna em outros corpos, né? E a gente identifique isso com aquela pessoa. Justamente por a gente estar identificado com as opulências que Krishna nos dá, a gente achar que a gente é elas, a gente consequentemente acaba identificando os outros também. Então é todo um processo que a gente executa de identificação própria que vai reverberar nessa inveja com Deus e com as outras entidades vivas, né? Então outro item que ele coloca aqui é o confiante, agir nessa plataforma sem inveja, de forma confiante, baseado em compreensão, baseado em inteligência. Como diz o verso 70 do capítulo 18, que vai dizer assim: e declaro que aquele que estuda esta nossa sagrada conversa adora-me com a sua inteligência. Então, compreender todo esse processo filosófico para ter como base firme a confiança, porém, ainda tem algo além da inteligência. E isso vai ser colocado no próprio verso como Shraddhavan. Então, o que é Shraddhavan? Confiar, porém, com devoção e fidelidade, né? De forma fiel. Fiel e fidelidade, assim, são sinônimos nesse sentido, né? Então, muito além da ideia de fé, mas sendo fiel a este preceito e devotado a este preceito, né? Devotar a sua ação a este preceito. E aí isso fica bem alinhado, essa ideia de render a compreensão cognitiva a essa devoção, render amorosamente essa compreensão. No 3.42, que Krishna vai dizer assim: os sentidos funcionais são superiores à matéria bruta. A mente é superior aos sentidos, por sua vez a inteligência é mais elevada do que a mente. E ela, a alma, é superior à inteligência. Então, a gente vai acessando gradualmente e aí consegue entregar devocionalmente tudo aquilo que a gente recebeu, purificando nesses degraizinhos, subindo a escada, né? Tem uma passagem sobre isso no Bhagavad Gita com a tradução literal, que fala assim, página 221, aqui. A razão deveria compreender os seus próprios limites e buscar o conhecimento mais elevado através de devoção. Embora apenas a razão não possa alcançar Deus, a revelação de Deus corretamente entendida é racionável. Então, a razão compreendendo o seu limite se devota a Deus. Então a gente compreende com a razão e entrega essa razão a Krishna. Então são esses os preceitos da ação que Krishna está trazendo aqui, as conclusões que ele traz. E deixa eu ver quanto tempo que eu tô... 44 minutos. Era isso que eu gostaria de apresentar sobre esse verso 3.31, em relação a fazer um resumo de todo o capítulo e trazer todos os preceitos que Krishna está apresentando, o que é que ele está dizendo para a gente se dedicar e confiar, como é que é esse esquema de transformar meramente karma em karma yoga, né? Ação em consciência de Krishna. E é uma ciência assim, muito perfeita, porque a gente entrega a ação como sacrifício, espiritualiza essa ação e o resultado dela, e a lei que atua nos identificando se transforma, transcende, se torna espiritual. Então aquilo que era no início maléfico, que não nos ajudava, que nos coloca em cativeiro, como é colocada a palavra no Bhagavad Gita como ele é, ela vai nos ajudar a nos libertar. Então aquilo que era veneno se transforma em remédio, a gente colocando no devido lugar. E é muito interessante que Krishna, sendo o bem-querente de todas as entidades vivas, ele cria, né? Ele, através de Mahavishnu, manifesta todo esse cosmos material com todas essas leis rígidas, a lei da ação, uma delas a lei da ação e da reação, e ele mesmo vem, se insere dentro desse cosmos, com seu corpo absolutamente espiritual, e explica para o seu amigo querido Arjuna, e automaticamente está explicando para todos, né, que se rendem ao processo, como que a gente pode se libertar do próprio esquema de leis que ele mesmo criou. Então, assim, é impressionante a gente ver como a Bhagavad Gita é realmente uma fonte extremamente fidedigna de conhecimento, porque o próprio autor das leis está explicando como que a gente pode estar além dessas leis. É fantástico, é lindo, assim.
Então, era isso que eu queria falar hoje. É um pouco mais filosófico, Karma Yoga, né? É um verso que invocava esse resumo e eu espero que tenha feito sentido para vocês. É a primeira vez que eu dou palestra aqui pela ISCOM Lisboa e eu agradeço o convite, a oportunidade. Eu estive observando aqui e eu acho que não tem perguntas, né? Ali tá o Prito, Hare Krishna, querido. O Geraldo, boa tarde, Geraldo, que bom ver você por aqui. E é isso, gente. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer também em relação a esse processo de Karma Yoga ou a minha fala. Mas se não tiver, eu agradeço a oportunidade de falar aqui com vocês hoje. E espero que tenha feito sentido para vocês. Assim, essa ciência é muito importante que a gente consiga entender ela. E depois que a gente entender ela, a gente não fique preso à compreensão da razão, que a gente consiga ir além disso, né? E realmente colocar e transformar esse conhecimento no eu, no que eu sou, e agir dessa forma. Então são os degrauzinhos, né? Aos pouquinhos a gente vai avançando. Então, Urupa Vilassa, meu amigo querido, Hare Krishna. Então tá certo, gente. Eu vou encerrar. Uma boa tarde para vocês, um bom início de noite aí. Aqui no Brasil é 3 horas da tarde. Ah, o Prito. Uma pergunta. Enquanto não vemos Krishna ou não percebemos, como podemos agir nessa consciência espiritual de forma sincera? Então, normalmente essa relação com Krishna, ela vai se afinando gradualmente. E eu acho que o primeiro princípio dos 9 processos de Bhakti realmente ajuda a gente a estar vinculado. Shravana, vamos escutar. Escutar é um processo muito importante e a associação com os devotos, estar associado, eu sei que é um pouco clichê, né? Associação com os devotos, mas eu estar próximo de pessoas que conseguiram fazer aquilo que eu quero conseguir, ou seja, me relacionar com Krishna, é muito benéfico. Eu vou receber as bênçãos através delas, né? Elas vão me ajudar, elas vão me instruir. E se eu tiver, assim, esse tino de dar uma grande importância para a escuta e para falar aquilo que eu aprendi, compartilhar aquilo que eu aprendi, a gente vai desenvolvendo essa sinceridade e vai estabelecendo essa relação com Krishna, mesmo que a gente não o perceba de forma tão clara. Então, escuta, compartilhamento e associação. Eu vejo dessa forma. Então, espero que eu tenha te respondido, assim, de forma enxuta, Prito. Então, obrigada, gente. Hare Krishna. Boa tarde para vocês. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai.